Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura da segunda carta de São João. Então, a segunda carta, já lemos a primeira, estamos agora na segunda. É o encontro único, né? E vamos trabalhar essa segunda carta de São João, que só tem um capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 13. Ouçamos o texto da segunda carta de São João. Então, encontro único. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo sinceramente. Não apenas eu, mas todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Conosco estarão a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. O centro da vida cristã. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns filhos seus que vivem na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo para você um novo mandamento, mas o mesmo que temos desde o princípio, que amemo-nos uns aos outros. O amor consiste nisto, em viver conforme os mandamentos dele. E o primeiro mandamento, como aprenderam desde o princípio, é que vocês vivam, no amor. Os anticristos. Porque muitos sedutores que não reconhecem Jesus como Messias encarnado espalham-se pelo mundo. Eles são o sedutor, o anticristo. Tomem cuidado para não perderem o fruto dos nossos trabalhos, mas ao contrário, para receberem plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece no ensinamento de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece no ensinamento é o que possui o Pai e o Filho. Se alguém chega até vocês sem ser o portador deste ensinamento, não o recebam na casa de vocês, nem o cumprimentem. Aquele que o cumprimentar estará participando de suas obras más. Saudações finais. Eu teria ainda muitas coisas para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Contudo, espero ir visitá-los e falar com vocês de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita a saúdam. Então, esta é a segunda carta, toda a segunda carta de São João. Esta carta, segunda carta de São João, se dirige a uma comunidade. Essa comunidade bem chamada de Senhora Eleita. A igreja como mãe, então a igreja como uma senhora eleita. Trata-se de uma igreja concreta. A comunidade está ameaçada. Existem pessoas, isto é, pregadores, que negam que Jesus seja o Messias enviado pelo Pai e rompem com o mandamento do amor recíproco. Amai-vos uns aos outros. Negam a fé em Jesus. Basta ter o conhecimento, uma gnose para se salvar. Não se deve, segundo estes pregadores, que semeiam a palavra da divisão, seguir o Evangelho, a boa nova de Jesus, nem viver do amor recíproco. Já João, chamado aqui de ancião, pede à comunidade que rompam
a relação com esses pregadores da mentira. Os hereges se infiltraram na comunidade para propagar suas ideias contrárias à pregação dos apóstolos, como acontece também muitas vezes hoje. O ancião João insiste no mandamento do amor, pois manter a unidade da igreja é condição necessária para repelir os pregadores da mentira. Essa segunda carta de São João só tem, então, esses versículos. Endereço e saudação. Ancião, a senhora eleita e seus filhos, a quem amo sinceramente, não apenas eu, mas também os que conheceram a verdade. Ancião. Esta designação de ancião presbítero à comunidade antiga se dava a São João, pelos testemunhos da tradição católica. A senhora eleita era a designação que se dava a uma igreja local. Hoje nós chamamos essa igreja local de igreja particular. Nós temos a igreja particular de Belo Horizonte, que tem um bispo, um único bispo. A igreja particular de Divinópolis, que tem um único bispo, porque na tradição a igreja só pode ter um bispo, que é o bispo daquela igreja. Esta igreja era composta de fiéis. Os filhos, aqui, são os filhos fiéis desta igreja, desta senhora, a esposa de Jesus Cristo. A quem amo sinceramente, isto é, na luz da verdade, como diz a tradição ecumênica da Bíblia. A verdade para nós é Cristo. Ele é a verdade que nos salvou na cruz e ressurreição. Não apenas eu, isto é, João, o ancião, mas também os que conhecem a verdade, isto é, que nasceram no batismo. Os fiéis que professam sua fé em Cristo, contrário aos enganadores. São os que permanecem firmes na verdade anunciada por Cristo Jesus e realizada em sua própria missão e vida. Esses é que fazem parte e compõem a igreja, esta senhora que João dirige a sua carta. Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Em virtude da verdade que permanece em nós. A verdade que permanece nos cristãos, nós, se refere aos cristãos da fé. Tornam-se assim forte, na qual se alimenta o amor em Cristo entre nós, o amor recíproco, isto é, amar na luz da verdade. Estará conosco para sempre, diz São João. A Igreja Senhora vive um momento de ameaça. João quer tranquilizar a igreja de que a verdade sempre os acompanhará. Sempre estará presente nesta comunidade terrena, até a consumação dos séculos. Manter a fidelidade, a adesão à verdade, enfrentar os perigos dos hereges e manter a fé até o fim. Esta verdade não irá se separar da igreja até a consumação final. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos fala Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus em Mateus, Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23. Versículo 3. Conosco estarão a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, na verdade e no amor. São João saúda com uma saudação coletiva e que faz parte desses dons recebidos. Conosco estarão a graça, essa graça que o Pai nos deu por meio de seu Filho, a misericórdia. Esta palavra, uma única vez, aparece nos escritos de João. Que o Pai tenha conosco, que o Pai, que nos ama, ele nos dá seu Filho
para que vivamos por ele. E a paz, que em João é dom da certeza da sua presença de ressuscitado na comunidade, essa paz então é entregue numa saudação a esta igreja, a esta senhora. A paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, que é filho real do Pai. Jesus não é filho adotivo, mas filho da natureza do Pai. Na verdade, da fé, onde Jesus Cristo é a nossa verdade. E no amor recíproco de uns com os outros, então o Pai revelou a nós, nos dando seu Filho, aquele que nos amou até o fim, aquele que nos amou até a cruz. João inicia a carta em 3 momentos. Primeiro, apresenta o remetente, ancião. Apresenta os destinatários, a senhora eleita e seus filhos, a igreja. Terceiro, expõe a comunhão desta comunidade com o ancião na fé e verdade. E quarto, uma saudação, onde ele participa também da graça junto com a igreja, que o Pai dá por meio de seu Filho. O centro da vida cristã. Versículo 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns filhos seus que vivem na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. A perseverança dos fiéis causa alegria a João, o ancião. Não são todos, mas alguns que perseveraram, vivendo na verdade da fé, vivendo o mandamento do amai-vos uns aos outros. Esse mandamento que eles receberam do Pai Eterno. E agora versículo 5. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo para você um mandamento novo, mas o mesmo que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. João faz aqui uma súplica, e nesta súplica, uma exortação a esta igreja particular, Senhora. O ancião João não escreve um novo mandamento, mas o mesmo que eles receberam desde o batismo, o princípio, isto é, que nos amemo-nos uns aos outros, isto é, que tenhamos amor recíproco uns com os outros. Versículo 6. O amor consiste nisso, em viver conforme os mandamentos dele. E o primeiro mandamento, como aprenderam desde o princípio, é que vocês vivam no amor. Agora São João faz uma exposição do que é o amor. O amor consiste em viver conforme os mandamentos dele. A referência é a primeira carta de João, capítulo 1, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. E também do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, se refere aos mandamentos do Pai Eterno. Já em João, capítulo 14, 15, se refere aos mandamentos de Cristo, que se resume em amar ao próximo como a si mesmo, que é aquilo que Jesus ordena, amai-vos uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. Os cristãos possuem o mandamento do amor desde o começo da fé em Cristo. Aqui é o imperativo aos cristãos: vivam no amor. O amor recíproco é o primeiro mandamento. Os anticristos. Versículo 7. Porque muitos sedutores que não reconhecem Jesus como Messias encarnado espalharam-se pelo mundo. Eles são o sedutor, o anticristo. João inicia um alerta para aqueles que querem minar a comunidade com pensamentos e doutrinas contrárias àquilo que João e a tradição apostólica ensinou. João os chama de sedutores, porque com a conversa amigável iniciam colocando suas ideias e pensamentos da comunidade de forma a seduzir a comunidade e negar a fé que receberam.
Eles minavam a doutrina da fé com outros pensamentos. Nós sabemos que uma forma da gente demolir qualquer segurança é colocar dúvida. A partir do momento que você semeia a dúvida, as pessoas já estão fragilizadas para poder se entregar a qualquer argumento que lhe pareça, que pareça coerente com aquilo que ela acaba acreditando, né? Então é por isso que uma sociedade onde se semeia dúvidas, o povo se vê fragilizado, porque muitos perderam o seu senso crítico. E a referência, né? Essa referência importante, que é a referência dos princípios, né, que a pessoa acredita, dos valores que a pessoa acredita. Esses sedutores não conhecem Jesus como Messias ungido encarnado, que se fez carne, se fez homem Maria e habitou entre nós. Rejeitar a encarnação, a humanidade de Jesus, o Messias, que se fez carne, é se opor à fé da Igreja. Estes sedutores se espalhavam como erva no mundo. São muitos. Mas eles, ao pregarem assim, revelam o anticristo, revelam que eles são sedutores que vêm para semear dúvida e dividir a comunidade. O anticristo é aquele que nega o projeto da salvação que o Pai realizou por meio do seu Filho, que se fez carne, o Messias, e quer pregar uma espiritualidade diferente daquela igreja, isto é, a Senhora. Versículo 8. Tomem cuidado para não perderem o fruto dos nossos trabalhos, mas ao contrário, para receberem plena recompensa. Aqui vem um alerta de São João. O ancião, a igreja, a Senhora. Cuidado, discernimento, pois se eles deixarem se a comunidade, os membros da comunidade, se os membros da comunidade se deixarem ser seduzidos pelo sedutor, eles vão perder todo o trabalho apostólico, que foi de fazer os cristãos viverem na fé e no amor fraterno. Os cristãos devem estar firmes na fé e no amor fraterno, para que eles possam receber a recompensa, isto é, a vida eterna. João aqui reduz todas as obras do fiel à obra da fé. Estas obras são a fé em Jesus Cristo e a fidelidade à doutrina. As realidades que São João diz de perder o fruto do nosso trabalho e receber em plena recompensa se referem à realidade final. Versículo 9. Todo aquele que avança e não permanece no ensinamento de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece no ensinamento é o que possui o Pai e o Filho. Os que iniciaram sua vida em Cristo no batismo, aqueles que avançam, devem permanecer no ensinamento de Cristo. Se eles não permanecerem no ensinamento de Cristo, eles não possuirão a Deus. Pois romper com a comunhão de fé, que se mantém com o todo, com a igreja, ao ensino de Cristo, ele rompe com a própria salvação. Mas aqui uma frase alternativa de oposição à primeira: aquele que avança e permanece no ensinamento de Cristo, esse não só possui o Pai, mas também possui o Filho. Versículo 10. Se alguém chega até vocês sem ser o portador deste ensinamento, não o recebam na casa de vocês, nem cumprimentem. João Evangelista dá uma estratégia. Se alguém não traz o ensino de Jesus, não deve ser recebido em casa. Lembrando que as primeiras celebrações litúrgicas eram feitas nas casas, então nós não podemos receber essas pessoas que colocam dúvidas de divisão na comunidade, na assembleia da comunidade, nas casas também. Casas particulares, mas a casa, o Domus Ecclesiae, a casa onde se celebrava a Eucaristia.
Se deve manter a distância daqueles que minam a igreja com novas doutrinas contrárias e recebidas pela igreja. Porque essas realidades que foram dadas, deixadas pela igreja, têm fundamento no próprio Jesus Cristo. Versículo 11. Aquele que o cumprimentar estará participando de suas obras más. João é radical. Até cumprimentar os portadores da mensagem do sedutor, do anticristo, é participar, é consentir com suas doutrinas falsas. Saudações finais. Versículo 12. Eu teria ainda muitas coisas para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Contudo, espero ir visitá-los e falar com vocês de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. João encerra esta pequena carta à igreja, isto é, à senhora, dizendo que ele teria muita coisa a dizer a esta comunidade. Mas ele se limita ao que disse. Ele quer ir vê-los para falar pessoalmente, de viva voz. Estar com eles, ter uma alegria transbordante com eles, isto é, uma alegria completa, por estar com a comunidade da eleita da igreja e seus filhos, seus fiéis. Versículo 13. Os filhos de sua irmã eleita a saúda. O ancião João escreve em nome da comunidade que ele pede, essa comunidade que ele escreve, está escrevendo em nome de uma comunidade, e essa comunidade pede a João que dê uma saudação a esta comunidade irmã, onde São João chama de senhora. A igreja senhora, a comunidade, a igreja local, tem outras irmãs, outras senhoras, igrejas locais. São igrejas particulares, são igrejas irmãs, que trazem o nome de eleita, porque fazem parte da eleição divina, Deus que as elegeu, através dos seus membros, através dos seus fiéis. É uma escolha divina. É em nome desta irmã eleita, dessa igreja irmã, que João transmite a saudação à igreja senhora que ele escreve. Então, essa é a nossa segunda carta de São João, uma carta pequena. Depois, no próximo encontro, faremos a terceira carta de São João, também, que é referida a São João Evangelista. Esse São João que escreveu o Apocalipse, escreveu a primeira carta, a segunda carta, e agora vamos falar ele que escreveu a terceira carta. Uma carta pequena, mas uma carta de grande valor, porque faz parte do cânon da Sagrada Escritura. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.